Olá, boa tarde a todos. Eu sou Milene Couras, sou jornalista, responsável pela comunicação e pelo marketing aqui do Departamento de Medicina da PUC-Rio. E hoje a gente vai falar sobre telemedicina. Só aguardando o pessoal entrar. Quem vai dar uma entrevista pra gente é a professora Paula Moura. Ela já está aqui. Para a gente poder começar a nossa live. Boa tarde, professora. Olá, boa tarde, tudo bem, Milene? Tudo bem? Você me ouve bem? Obrigada por ter aceito o nosso convite. Te ouço sim. Você me ouve bem? Sim, te ouço e te vejo bem. Tá ótimo. Enquanto as pessoas estão entrando aqui para assistir a gente vai falar sobre telemedicina, né, os aspectos legais. Professora Paula Moura é professora do Departamento de Direito aqui da PUC-Rio, advogada, especialista em Direito Médico, doutora e mestre em Direito Civil pela UERJ, pós-graduada em Direito da Medicina pelo Centro de Direito Biomédico da Universidade de Coimbra, Portugal. Você poderia só se apresentar brevemente para quem está assistindo a gente? Primeiro, boa tarde ainda, né? Não estamos ainda à noite quase. Primeiro, gostaria de agradecer aí o convite, Milena, para a gente falar um pouquinho sobre esse tema que está tão relacionado, né, com a área da saúde e com o direito. Na verdade, assim, a minha apresentação meio que você já fez, né? Eu sou professora e sou advogada na área de saúde já há muitos anos. Eu advogo em Niterói, pego o Rio também, né? Mas o meu escritório é situado em Niterói. Nesse momento está mais virtual, mas a gente já voltou a funcionar fisicamente. Porque aqui em Niterói eles já liberaram, né, os escritórios de advocacia. É, Então, eu advogo aqui no Rio, né, nessa área de saúde. Agora a gente está um pouquinho sem fronteira, em virtude desses avanços todos que impactaram não só os médicos, mas também os profissionais liberais como um todo, se reinventando, né? é verdade. E eu atuo nessa área há muitos anos. O meu escritório é um escritório familiar, né? Então a gente advoga para médico, advoga para hospital e a gente trabalha nessa temática já há muito tempo. E eu acho que, basicamente, em termos de apresentação, é isso. Sou advogada, sou professora, estudante aí, um pouquinho, assim, de certa forma, apaixonada pela área do direito médico, né? Dessa interdisciplinariedade, né? Esse diálogo que a medicina tem que fazer com o direito. E a importância disso, né? E a gente tem visto agora de forma muito mais, assim, pontual, acho que ficou mais evidente, né, a importância desse diálogo entre as áreas do saber. Então, na verdade, eu acho que em termos de apresentação é isso, né? Eu já É, estudo a relação médico-paciente também há muito tempo. Meu primeiro livro foi na temática da responsabilidade civil do médico pelo dever de informação. Então, isso foi em 2010, eu acho. Então, a gente já está tratando desse tema há muito tempo. E um segundo tema também que eu me dediquei, que agora também está em voga, que é sobre pesquisas em ensaios clínicos, que eu publiquei o meu livro, a uhum. tese do doutorado no ano passado, sobre a responsabilidade civil nos ensaios clínicos, né? Então, isso só demonstra que eu gosto da temática. E aí, quando você me É convidou, verdade. para mim é um prazer falar aqui a respeito desse tema. Verdade. Temos várias áreas que a gente pode abordar, né? Que interessa a gente. Com a questão da pandemia, né? Começou a se falar muito sobre telemedicina, bastante debate em torno do assunto. E aí, para a gente poder começar a nossa live, você poderia contar para a gente assim, qual é o conceito de telemedicina? Sim, na verdade, a telemedicina, tem um colega meu muito querido, que ele costuma dizer que a telemedicina é um tema novo, mas que não é novo, ele é antigo, né? Porque se a gente pensar na Sim. telemedicina, a gente precisa primeiro contextualizar, porque a gente tem hoje uma nomenclatura de telemedicina muito mais ampla, muito embora a doutrina tenta diferenciar a telesaúde da telemedicina, né? Uma telesaúde mais Uhum. voltada à área de políticas públicas em saúde, em pesquisa, em coleta de dados, né?
prevenção de doenças e de forma mais ampla, mais direcionada para a coletividade. E a telemedicina, que é uma prestação de serviço médico à distância, mais focada aí nessa relação individual, né, entre o médico e o paciente. E aí você tem, então, uma modalidade de prestação de serviço à distância que veio aí dos avanços que foram ocorrendo ao longo, né, do processo, ao longo da história, vamos dizer assim, em relação aos veículos de comunicação. Se a gente pensar, se a gente for fazer uma regressão histórica da telemedicina, a gente pode pensar nela... Travou um pouquinho. Tá travando um pouquinho, ainda não voltou. Não sei se você me ouve, mas a imagem pra gente está travada aqui. Oi, voltou agora. Voltou? Você me ouve? Voltou, Agora, acho que agora sim. voltou. Agora voltou. Sim, agora sim. Se a gente for pensar na questão histórica, então, da telemedicina, como a gente estava falando, ela vai remontar ao tempo que você poderia consultar um médico através de carta, né? Pessoas que estavam embarcadas, enfim, tudo que você propicia que haja esse atendimento médico à distância. E com o incremento das tecnologias, das comunicações, dos veículos, né, isso foi se tornando mais possível. Então, essa fronteira geográfica, temporal, ela acaba sendo... essas barreiras sendo dribladas em função dessa tecnologia. Então, assim, o que é a telemedicina hoje, né? Eu não sei se é a minha internet ou a sua que não está legal. Para quem entrou depois que a gente começou, a gente está falando sobre telemedicina com a professora Paula Moura, que é advogada e professora do Departamento de Direito da PUC. Oi, acho que agora melhorou. Você me escuta? Eu não te escuto. Eu voltei. Voltou. Agora tá bem. Eu tirei do meu Wi-Fi e botei no meu 3G para ver se me... Então, como eu estava falando, se você for considerar, na verdade, a gente pode pensar, existe a telemática, que vai abranger a telesaúde e a telemedicina. Mas hoje, o conceito de telemedicina, e até existe toda uma influência, tem uma declaração de Tel Aviv que dizia que a telemedicina tentava trazer uma definição como o exercício da medicina à distância, né? Através de intervenções de diagnóstico, baseado nos dados, nos documentos que são coletados, né? Que são enviadas por meio de sistemas de telecomunicação. Hoje, a telemedicina, se a gente for pegar uma definição, vamos pensar legal, a gente tem uma lei atual em vigor, que é a Lei 13.989 de 2020, que foi recentemente sancionada, né, que vai tratar da telemedicina nesse período agora de pandemia, de busca do combate da Covid-19. E essa lei, ela traz uma definição, é uma lei pequena, de pouquíssimos artigos. Nós temos basicamente 5 artigos de conteúdo, porque alguns foram vetados no projeto original, e o último artigo diz o prazo de vigência. Então, assim, nós temos basicamente 5 artigos nessa lei, e um deles, que é o artigo 3º, vai trazer uma definição de telemedicina. E veja que essa definição ela vai ser bem mais ampla, porque ele vai trazer a telemedicina como o exercício da medicina mediado por tecnologias, tá? Para fins de assistência, pesquisa, prevenção, doenças, lesões e promoção da saúde. Então, assim, na verdade, a prática da telemedicina, ela já vem de muito tempo. Se a gente for pensar na telesaúde, inclusive, o próprio SUS já tem todo um programa, antes mesmo da época da pandemia, visando aí transpor essas barreiras socioeconômicas, culturais, geográficas, para propiciar que haja um amplo acesso à saúde pela população, né? Mas o que a gente tem pensado mais nesse momento, se dedicado à análise, por conta dessa mudança que teve, que os profissionais tiveram que se readaptar, é na telemedicina no sentido do atendimento médico-paciente de forma individualizada, né? Então, é esse olhar que aumentou em função aí de uma necessidade pontual
em razão da importância do distanciamento social. Tivemos medidas, inclusive, né, que impossibilitaram as clínicas estarem abertas, evitaram uma superlotação dos hospitais. Então, houve aí uma necessidade de rapidamente, eu vejo um crescimento muito rápido do uso da tecnologia, né, dos novos veículos de comunicação pelos profissionais da saúde. Muito embora alguns já até utilizassem, né, a Agora foi pandemia com regulamentado. certeza propiciou aí uma maior celeridade no desenvolvimento dessa forma de prestação de serviço. Certo. E nessa questão, a telemedicina fala mais sobre médicos, né? Mas e profissionais da saúde como um todo, né? Das outras áreas? Tem alguma regulamentação? Eles podem atender à distância? O que nós tivemos agora com a questão da pandemia, né? Dentro da própria área da medicina, sempre houve de forma muito restrita, vamos dizer assim, o uso da telemedicina em termos de autorização pelo Conselho Federal de Saúde, né? Em cada área, você vai ter o seu conselho que vai regular e estabelecer normas para orientar aquela categoria daqueles profissionais, né? Então, a gente tem o Conselho Federal de Medicina que vai regular a relação entre o médico, né, e o paciente. Você vai ter o Conselho de Nutrição, você vai ter o Conselho de Psicologia. E aí, diante dessas situações, alguns conselhos, né, que são autarquias, elas começaram a regular essa questão da prestação também de serviço à distância. Nós tivemos, por exemplo, uma resolução do Conselho de Fisioterapia, que trouxe aí uma possibilidade de, nesse momento emergencial, ter esse atendimento, né, através de terapeutas ocupacionais, né, à distância. Nós tivemos, na área de nutrição, uma maior amplitude no que diz respeito a esse atendimento, também em caráter excepcional. A gente já tinha uma norma no Código de Nutrição Ética mais restrita também, assim como também tínhamos restrita no Código de Ética Médica. E nós tivemos também, na parte de psicologia, na verdade, já até existia uma resolução que previa o atendimento, né, à distância. Mas ele veio aqui e trouxe uma modificação para acelerar isso. Então, cada área, né, os seus conselhos competentes começaram a editar normas para propiciar esse atendimento aí à distância diante dessa necessidade pontual, né, de garantir o acesso e os cuidados à saúde como um todo nesse momento de pandemia. Certo. E existem modalidades de telemedicina? Sim, na verdade é que sim, a telemedicina ela pode ter a gente tem várias modalidades. Inclusive, a gente tem aqui no Código de Ética Médica, o artigo que vai tratar disso, tratava a possibilidade da telemedicina, né, desse serviço à distância, apenas em situações emergenciais, de urgência, por conta dessa necessidade do exame físico do paciente para não comprometer aí o atendimento, o diagnóstico, a própria saúde do paciente, né? Nós tivemos um avanço numa resolução de 2018, né, que foi aprovada, mas em seguida revogada, porque houve um movimento muito grande contrário a ela. Sim. E aí a gente acabou ficando só com uma resolução de 2002, que regula também de forma muito restrita a telemedicina. Mas, paralelamente a essas regras gerais, o Conselho Federal de Medicina já tínhamos aí algumas modalidades que já são praticadas há mais tempo, como, por exemplo, a teleradiologia, que é a possibilidade, por exemplo, de você dar laudos à distância. Dar laudos. Então, isso já era mais utilizado. Uma resolução também recente, de 2019, tratava da teleradiologia, da telepatologia, que também é uma forma de prestação de serviço à distância. E aí, dentro da telemedicina, você vai ter modalidades. Acho que eu travei, não sei se eu travei para você. Eu tô te ouvindo, mas a imagem tá com o símbolo... Agora voltou. O som é que sumiu. Fala. Então, assim, a gente tem algumas modalidades. Por Não, exemplo, só um o Federal de minutinho. Medicina, assim que veio essa fase de pandemia, Tá dando algum delay na sua fala. Vamos ver se estabilizou agora. Agora acho que foi. Voltou? Voltou, Então, voltou. assim que
teve essa pandemia, o Conselho Federal de Medicina expediu um ofício, trazendo aqui a possibilidade da telemedicina também de forma específica, nesse período, e trouxe apontando 3 modalidades. Por exemplo, a teleorientação, o telemonitoramento e a teleinterconsulta, que são modalidades de telemedicina. A teleinterconsulta, por exemplo, é aquela relação de informações que é trocada entre os médicos, né? Entre Isso já médicos, existe há muito sim. tempo. O telemonitoramento é o médico poder monitorar à distância, né? E acompanhar o seu paciente. Vamos supor, por exemplo, em uso de determinados aparelhos que você consegue obter né, o monitoramento do teu paciente. E a teleorientação também, que vai tratar aí dessa orientação no sentido do que ele tem que conduzir, do que ele tem que adotar. Mas essas não são as únicas modalidades de telemedicina. A gente tem, por exemplo, a telecirurgia, que é o uso da robótica através né, dessa nova modalidade. Né? Alguns hospitais, por exemplo, já têm o uso de robôs e tal. Você não precisa necessariamente estar na sala e operacionalizar a máquina. Então, aí uma forma de atendimento. Você tem também o telediagnóstico, teleassistência, enfim, você tem várias modalidades de telemedicina que podem ser colocadas de acordo com cada tipo de prestação de serviço que se pretende naquele atendimento específico, né? Então, a telemedicina, ela é vista de forma ampla. Entendi. E existem normas que são aplicáveis a esta conduta da telemedicina? Então, o que nós temos hoje, né? Na verdade, nós temos normas que são expedidas pelo Conselho Federal de Medicina. Deixa só eu fazer um negócio aqui para ver se melhora. Internet. Não, calma, vai dar certo. Às vezes isso é normal, oscila um pouquinho. Vai, eu acho. Será que é? Regionais. Tá me ouvindo? Tô sim. Tô. Então, o que a gente tem de norma sobre telemedicina hoje, né? Na área da área médica, né? Esse serviço que é prestado de forma distante. Nós temos resolução do Conselho Federal de Medicina, o Código de Ética Médica, que é o, né, vamos dizer assim, a resolução principal. Nós temos as resoluções dos Conselhos Regionais de Medicina de cada estado, né, que vão trazer aí as normas para regular. Isso tudo são normas de cunho deontológico que vão gerar, no caso de inobservância, uma responsabilidade ético-disciplinar. Então, a gente não vai ter aqui uma análise da perspectiva jurídica, né? Existem princípios bioéticos que vão reger a relação assistencial, a relação médico-paciente. Entendi. E quais são as precauções? Oi? É porque oscilou aqui, desculpa. Além da norma... Nada. Além da ético-disciplinar, vamos dizer assim, deontológica, temos as normas jurídicas. Só que a relação médico-paciente, não existe um contrato típico previsto na lei que vai regular. Nós vamos ter que aplicar várias normas, por exemplo, do Código Civil. Há também quem defenda que a relação médico-paciente aplica o Código de Defesa do Consumidor. Então, a gente vai aplicar as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor como uma prestação de serviço. Então, a gente vai ter aí, de certa forma, um emaranhado, um número substancial de normas que podem ser aplicadas para esse tipo de relação entre o médico e o paciente. Vai depender se a gente vai estar na esfera de uma análise de uma responsabilidade eventualmente ético-disciplinar ou se a gente vai passar para a parte jurídica se houve alguma falha naquela prestação de serviço médico. Entendi. Quais são as precauções que os médicos devem adotar antes de começar a atender nesse formato? Então, é muito importante que a gente tem que pensar que a relação médico-paciente, ela existe com todos os direitos e deveres, independente da modalidade que ela está sendo, se é à distância ou se é presencial. O médico tem o dever de cuidar do paciente, de informar, né, de esclarecer. Ele tem o dever de guarda do sigilo dos dados do paciente, que são dados considerados dados sensíveis. E isso vai continuar na relação que não era prestado esse serviço à distância.
Só que isso vai trazer para o médico, vamos dizer assim, o maior cuidado, principalmente no veículo que ele vai utilizar para a prestação desse serviço. As plataformas têm que garantir segurança e privacidade e sigilo dos dados. Isso, inclusive, é algo em todas as normativas que surgiram nessa fase da pandemia. Então, ele tem que ter um bom termo de consentimento para que haja aí uma segurança de que ele informou, esclareceu o paciente, inclusive não só quanto ao tratamento em si, quanto ao ato que ele está praticando, o ato médico, mas mais que isso, sobre esse veículo que está sendo utilizado, sobre as limitações de uma prestação de serviço à distância. Além disso, o médico tem que também ter o cuidado de registrar tudo que ele está realizando através de um prontuário. Hoje em dia você tem já o prontuário eletrônico, então é importante que ele utilize o prontuário, colocando a data, o meio que foi utilizado para essa prestação de serviço, né? É importante que o médico também esclareça previamente para o paciente quanto aos honorários, da forma que será cobrada, se esse médico está prestando uma consulta de forma particular, se ele tem algum vínculo com algum plano de saúde. Então, o médico tem o dever aí de sigilo também dos cuidados com essas plataformas que eles estão utilizando para fins de proteger os dados do paciente. Então, o que eu aconselharia para um médico que está utilizando a telemedicina? Primeiro, ver qual o veículo que ele vai utilizar para que seja um veículo que garanta a segurança aí, nessa troca de informações do médico e do paciente. Em segundo lugar, garantir que haja um consentimento livre e esclarecido do paciente, não só em relação ao ato médico em si, mas essa forma diferenciada que está sendo prestado o serviço. E também... E como deve ser esse consentimento? Oi? Como deve ser feito esse consentimento do paciente? Esse consentimento, como está sendo a prestação de serviço feita de forma, né, eletrônica, né, pelos meios digitais, o ideal é que ele faça um consentimento e o paciente assine, né, dê um termo, né, dá um ok em relação a que ele foi esclarecido, o que não implica dele ter que deixar de falar com o paciente. Assim que começar uma consulta dessa, o ideal é que ele esclareça, até porque termo de consentimento é importante como uma forma de prova, mas não necessariamente é um mero formulário garante que você vai realmente prestar a devida informação. Então, é importante que haja esse consentimento, e esse consentimento é bom que seja escrito para que haja aí a prova no futuro, numa demanda que porventura tenha, que o médico tenha pelo menos um dado probatório de que ele cumpriu a sua obrigação de prestar informações. Porque um envio por e-mail, por exemplo, desse consentimento e a resposta dele de acordo, ou precisaria que o paciente assinasse, imprimisse, assinasse e enviasse de novo? Na verdade, porque nem sempre é possível isso, né? Pois é, a gente tem que ver como é que vai ser obtida essa assinatura, né? Porque o que acontece? O termo de consentimento, e aí vai depender de como o médico vai estar utilizando e qual a plataforma. Algumas plataformas hoje que os médicos utilizam já tem um termo que entra assim quando ele vai começar a consulta, o paciente já tem acesso a esse termo e ele dá um de acordo e aí já é uma forma. Outra forma seria também, ele poderia até enviar por e-mail, né? E obter aí uma resposta. Agora, é claro que qualquer documento hoje, para ter validade em termos de assinatura, você tem que ter uma assinatura digital, né? E aí você tem instrumentos para paciente não tem, né? Forma. Oi? Certo. É que o paciente, no caso, você não tem como exigir que o paciente tenha, né? Essa assinatura digital. Mas existem uns métodozinhos que ele assina direto num programa, entendeu? Hoje em dia você já tem... Entendi. Agora, ele assinar e mandar digitalizado, um documento digitalizado não é a mesma coisa que uma assinatura, né, eletrônica, mas não deixa de ser aí uma tentativa de guarda aí de uso disso. Mas é claro que a assinatura mesmo, ela tem que ter lá a chave, tem que ter lá a sua vinculação. Mas hoje as plataformas têm utilizado dessa maneira, né? E tá correndo, tá fluindo. Certo. E no caso de clínicas, existem alguma outra
algumas outras regras que eles deveriam, algumas precauções diferentes do médico ou é mais ou menos a mesma coisa? Na verdade, nas clínicas, algumas clínicas têm até já o teleatendimento, né? Fornecem aí essa forma de telemedicina. As regras são basicamente as mesmas regras, né? Que se aplica à relação médico-paciente, você vai aplicar para as clínicas. Tanto que o próprio Código de Ética Médico estende isso para as clínicas, né? Então, assim, a gente vai ter o dever de cuidado aí também, da mesma forma de se documentar e de esclarecer também ao paciente todas as questões atinentes a essa forma de prestação de serviço. Certo. Para quem entra depois, a gente está conversando com a professora Paula Moura, advogada do departamento, professora do Departamento de Direito da PUC-Rio. Caso alguém tenha alguma pergunta, pode escrever para a gente aqui, que ela irá responder. Doutora, em relação ao primeiro atendimento, porque nas normas, né, que já foram publicadas anteriormente, revogadas, essas coisas assim, tinha algumas regras para o primeiro atendimento. Continua tendo a regra ou qualquer pessoa pode ser atendida? Existiu uma grande discussão em relação a isso, porque, primeiramente, o Conselho Federal de Medicina, quando expediu o ofício, aquele que eu citei, ele foi em teleorientação, telemonitoramento e teleinterconsulta, ou seja, ele não falou em teleconsulta. Isso já gerou uma dúvida, né? Porque a teleorientação, eles realizam à distância só orientação e encaminhamento. Ele não prescreve, ele não vai dar, né, um diagnóstico. E aí, em seguida, depois desse ofício do CFM, antes mesmo da lei, o Ministério da Saúde editou uma portaria, a 467, que também tratou da aplicação da telemedicina em caráter excepcional, visando esse período aqui do combate da Covid-19, por conta da declaração, por lei federal, inclusive, desse estado de emergência de saúde pública. Então, nesse momento específico, se permitia, né? E aí a portaria ela veio muito mais abrangente do que do próprio ofício do CFM. E a portaria ela trouxe aí a possibilidade desse atendimento pré-clínico, desse atendimento de suporte assistencial, monitoramento, diagnóstico, tanto na área pública, na saúde suplementar e na área particular. Então, ele trouxe de forma muito mais ampla, sem restrição. O Conselho Regional de Medicina aqui do estado do Rio de Janeiro, na sua resolução específica, ele trouxe aí uma vedação, vamos dizer assim, né, de uma consulta uma primeira vez com o paciente, né, que foi a resolução 305 de 2020. E o que dizia nessa resolução? Que a modalidade de teleconsulta só está autorizada para paciente que já foi atendido pelo médico. Ora, isso geraria uma restrição, né? E algumas situações até muito peculiares, que vamos pensar numa pessoa que esteja com Covid, com vários sintomas de Covid, quer procurar um especialista, um infectologista, alguma coisa assim, que nunca teve contato antes, não vai poder ter a teleconsulta, né? Na verdade, já é uma discussão. Outra discussão seria se for em relação a qualquer outra modalidade, né? Então, a lei, ela não trouxe essa restrição. Então, existe uma discussão que vai ter aqui, porque ela fala da telemedicina em sentido amplo, em relação à questão de competência, né? Então, assim, a gente não teria, se você for pensar numa questão hierárquica, né? A lei que estaria acima, ela não... Mas você tem uma resolução que tem essa previsão. E aí, a preocupação que pode gerar é no sentido de você não estar infringindo uma norma, né, que pode, de cunho deontológico, que pode gerar aí uma responsabilidade ético, né, disciplinar, uma sanção, seja uma censura, ou seja, enfim, aquelas sanções previstas lá para caso de inobservância das normas ético-disciplinares. Então, essa foi a preocupação dos profissionais, tá? Mas em termos jurídico, não haveria aí nenhuma vedação se a gente for fazer uma leitura à luz da lei, tá? Tá. Sobre a questão da lei, né? Ficou determinado que após o fim da pandemia, ela deve ser regulamentada numa nova lei. Tem que ser discutido
todas essas questões referentes à telemedicina fora do momento da pandemia. O que você acha que pode ser alterado? Na verdade, o que aconteceu, né? A telemedicina, na lei que foi sancionada pelo presidente em abril de 2020, ela, no projeto inicial, ela tinha uma norma que determinava que após esse período aí relacionado à pandemia, né, ela teria ela competiria ao Conselho Federal de Medicina regular a telemedicina. Só que esse artigo foi vetado pelo presidente. Então, ele não traz agora essa questão de quem vai regular pós-Covid, porque uma das justificativas do voto do presidente foi de que isso aqui era uma coisa que competia à lei. E aí entra a discussão, ora, o que vai acontecer com... Eu estou vendo vários amigos queridos entrando aí, professores da PUC, inclusive, professora Aline Valverde, que escrevemos juntas, inclusive, uma nota antes de publicarem todas essas normas. A gente falou sobre a importância da telemedicina nessa fase da pandemia. Olha... de atendimento médico, né? Já que tinha tanta restrição dentro do código de ética médica para a medicina, né? Então, o que acontece? Essa restrição, e aí gera-se uma dúvida, porque a telemedicina hoje ela não é tratada no Brasil, a não ser por essa lei específica, por esse período de pandemia, ela não tinha uma norma que tratasse. Nós só tínhamos as normas, né, do Conselho Federal de Medicina e de resoluções específicas, né? Então, o que nós temos? Precisamos ou não de lei para o exercício da telemedicina? Essa é uma questão que se coloca pós-Covid-19. No meu entendimento, não há necessidade de lei para isso. É claro que a lei vai trazer mais segurança jurídica para algumas questões e dúvidas que surgem, né? Por exemplo, essa lei aqui, mesmo que temporária, ela veio falar de um assunto interessante que gerou muita controvérsia em relação aos honorários médicos, como é que isso poderia ser cobrado, se isso poderia ou não. Só que a remuneração de um serviço profissional, ele tem que acontecer, seja a modalidade de distância, seja a modalidade presencial, né? Então, algumas dúvidas surgiram. E o Código de Ética Médica, por exemplo, prevê a remuneração do profissional. Não pode a prática da medicina de forma mercantilista, mas a remuneração do profissional ela é devida, assim como em todas as áreas. Agora, o que a gente vai ter é que ter uma informação prévia, por exemplo, para o paciente desses valores. Tem que ver se vai ter plano de saúde, se não vai. Né? Por quê? Porque se você aplicar, inclusive, o Código de Defesa do Consumidor, é necessário que tenha um orçamento prévio. Então, é necessário esclarecer, mas não que não haja aí a remuneração. Então, algumas dúvidas realmente surgiram por conta dessa falta de regulamentação. Mas, nesse período de pandemia, várias normas surgiram. Portaria do Ministério da Saúde, que vai trazer a regulação, inclusive falando sobre prontuário eletrônico, que nós já tínhamos resolução prevendo o prontuário eletrônico, todas as regras atinentes até a questão de segurança. Nós vamos ter aqui nessas normas todas a previsão de receita digital. Enfim, as normas vão propiciando aí uma maior clareza para que o profissional atue sem tanto temor de estar errando, né, na condução daquela forma de prestação do serviço. Sobre a questão da receita digital, teria alguma orientação que você poderia passar para quem está assistindo a gente, para os médicos que estão assistindo a gente? A receita digital, ela tem que observar, seguindo mesmo as orientações do próprio Conselho, no caso aqui, por exemplo, do Estado do Rio de Janeiro, o CREMER já fez uma parceria com o Conselho de Farmácia, né? Então, já existe um campo próprio no próprio site que o médico pode ir lá fazer a sua receita. O que é importante dizer é que a receita digital não é a mesma coisa que a receita digitalizada. Então, é importante que você observe, né, dentro das regras, a assinatura eletrônica, ter a chave pública, tudo direitinho, para dar autenticidade àquele documento, né? E aí,
o uso disso, né? As farmácias já estão se organizando, né, para um maior atendimento e o uso dessas receitas digitais. E verificar, né, quais os medicamentos que têm controles. A Anvisa também trouxe toda uma regulamentação a respeito desse tema. Então, a gente tem aí já um bom, assim, uma boa informação já para os profissionais de como conduzir nessa parte, né? Logo no início foi muito desesperador, porque cada hora era um ato normativo que saía. Agora nós já temos o quê? Quase uns 3 meses, né, de pandemia. Então as coisas começam a se estabilizar um pouquinho mais, né? Mas a gente já tem pelo menos algumas normas para se amparar aí e exercer a atividade. Oi, tem uma oscilada? Deu. Tá me Eu tô ouvindo? vendo, Deu. eu tô vendo uma pergunta que está sendo feita. Isso, da Érica. Ela está perguntando se cabe a aplicação do CDC na relação médico-paciente ou só na relação hospital-paciente. Érica, boa noite, né? Boa tarde ainda. Na verdade, essa sua pergunta é muito pertinente, porque existe muita controvérsia já hoje, tá? Em relação à aplicação do CDC para a relação médico-paciente. O Código de Ética Médica diz que não se trata de relação de consumo. Mas veja bem, o Código de Ética Médica é uma norma de cunho deontológico. Ela tem força normativa, mas ela não é uma lei em sentido estrito. Então, se porventura a gente tem uma lei que trata diferente, a gente não poderia aplicar o Código de Ética Médica. Pelo menos no aspecto jurídico, essa vai ser a interpretação. Agora, hoje em dia, como é que alguns autores defendem que não é relação de consumo, tá? Mas se a gente for analisar as decisões dos tribunais a respeito desses casos, ele aplica o Código de Defesa do Consumidor, entende que é uma relação de consumo, tanto a relação médico-paciente, como a relação do paciente com a entidade hospitalar. Então, você tem aí, é claro que o médico pode ocupar várias posições. Você tem o médico particular que presta o serviço no consultório, e aí você tem aquela relação direta. Você tem a relação do paciente com o hospital, dos profissionais que trabalham naquele hospital, dos médicos, e aí você tem a aplicação do CDC em todas as hipóteses, porque o CDC ele abarca para todos aqueles que participam da cadeia da prestação do serviço, tá? O que a gente pode ter de diferente é que a responsabilidade, por exemplo, civil do médico, ela é subjetiva, tem que provar a culpa, a negligência, a imprudência. Já em relação ao hospital, a responsabilidade ela é objetiva, mas mesmo nos dois casos, ou seja, não precisa provar culpa, mas nos dois casos aplica o Código de Defesa do Consumidor. E é importante observar também que a responsabilidade do hospital, você vai ter que observar se é um erro, por exemplo, por conta de serviços prestados, como relação, por exemplo, à hospedagem, enfermagem, e outra coisa em relação aos serviços médicos propriamente. Que nesse caso, eu, por exemplo, defendo, e não estou sozinha nisso, que a responsabilidade da clínica, do hospital, seria subjetiva quando você está enfrentando um erro médico e objetiva quando você está enfrentando uma outra falha. Mas resumindo aqui na sua pergunta, não sei se eu fui clara, a gente aplica hoje tribunais, tá? De forma mais assim majoritária, o Código de Defesa do Consumidor também para regular a relação médico-paciente. E o que isso muda? Isso muda que é importante que o médico tenha alguns cuidados, práticas abusivas, publicidade, a informação prévia de honorários, o foro competente no caso de uma medida proposta contra o médico. Então, a gente vai ter uma normativa diferenciada que será aplicada para fins de resolver questões no âmbito jurídico, tá? No âmbito judicial, já que a gente tem as normas dos conselhos atendentes à questão ético-disciplinar. Eu gosto de separar bastante as instâncias do que a gente está falando. Certo. Você até mencionou aí a parte da publicidade. Sempre tem muitas regras, né, em relação à publicidade dos serviços médicos. Mudou alguma coisa agora nesse período em relação à telemedicina ou são aplicadas as mesmas regras? Não, na verdade a gente vai aplicar as mesmas regras, né? O que acontece é que com a telemedicina
muitos médicos começaram aí a informar, né, que estão prestando serviço à distância. Outros médicos começaram a utilizar a publicidade para fins de informar mesmo o paciente, né, sobre as doenças, formas de contágio, né, etc e tal. Já que a gente não tem uma cura propriamente ainda prevista, um medicamento, uma vacina, estamos na fase ainda de pesquisa, algumas orientações são dadas por meios publicitários dos médicos que não teria problema. O problema da publicidade é quando o médico utiliza de forma sensacionalista, para autopromoção. Então, a gente vai aplicar todas as regras que a gente tinha atinente à publicidade médica, as restrições que são trazidas pelo Conselho Federal de Medicina. O fato de ter mudado, né, a forma de prestação, que não presencial, que não à distância, não vai afetar as restrições que já existiam em relação à publicidade médica. Entendi. Muita gente ainda entrando aí, a doutora Tereza Cipreste. Nosso tempo está quase acabando. Professora Paula, advogada. Eu estou vendo uma colega muito querida, uma amiga querida, Aline, que também é da área do direito médico. A gente se conhece, inclusive, lá em Portugal, nos estudos dessa matéria. Acho que não estão entrando novas perguntas aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida que queiram mandar depois, quem vai assistir o vídeo depois, o vídeo vai ficar disponível aqui na nossa página, para quem estiver assistindo. Se tiver eventuais dúvidas, a gente encaminha para a professora Paula e ela esclarece. Antes da gente encerrar a nossa live sobre telemedicina, tem duas coisas. Primeiro, você está oferecendo um curso, não é isso? Específico sobre telemedicina? Você pode só dar um briefing para a gente sobre o que é? Sim, sim. Na verdade, qual foi o objetivo, né? A gente está fazendo pela PUC um curso que vai começar no meado do mês que vem, né? Em julho. E esse curso, o objetivo dele foi o quê? Foi tentar trazer aí uma maior explicação, cumprimentar aqui os doutores Rafael, Eduardo, que estão entrando aí. O curso de telemedicina fez uma delimitação telemedicina e aspectos jurídicos, né? Qual o objetivo desse curso? É trazer o conceito de telemedicina, né? Uma contextualização histórica da telemedicina, mas mais que isso, um estudo de forma meio que sistematizada em relação a todas as normas que são aplicáveis, porque a gente vai pensar nos aspectos jurídicos também, algumas questões práticas, implicações que pode gerar aí para o profissional médico em relação à responsabilidade do profissional. Acho que deu uma o seu rosto congelou, a sua imagem congelou, mas a sua voz ainda estava ouvindo. O professor Valmir Coutinho também está assistindo a gente, diretor do Departamento de Medicina. Está agradecendo muito sua disponibilidade, professora, de falar com a gente. Fazer uma apresentação, né? Vamos contextualizar a telemedicina, vamos falar de ativas aplicáveis, tudo que envolve, que toca na relação médico-paciente, vamos falar da questão do horário, prontuário, responsabilidade civil, proteção de dados, principalmente agora a proteção de dados que ainda não entrará em vigor, que também traz várias responsabilidades nessa questão para os profissionais que tratam dos dados, então isso também vai ser abordado. Vamos tratar aí de casos envolvendo a responsabilidade civil. E a gente vai ter uma programação muito interessante, porque vai trazer professores de vários lugares do Brasil, de vários estados. Temos professor do Nordeste, temos professor do Sul, né? Então, aqui do Rio de Janeiro. Então, a gente vai poder analisar de forma muito plural, vamos colocar assim, né? A aplicação da telemedicina e os aspectos jurídicos dela. A intenção é aqui, diante desses novos desafios trazidos, né? Pelo avanço da biotecnologia, o avanço, né, da tecnologia, de novos veículos de comunicação, como é que a gente pode fazer e analisar e estudar essa proteção da relação médico-paciente de forma a garantir não só os interesses do paciente, né, a preservação da sua saúde, né, da sua vida, mas também do profissional que atua através dessa modalidade. E aí vai muito além, é claro que
a pandemia nos trouxe uma preocupação muito grande com isso, né? E acelerou o desenvolvimento da telemedicina no Brasil, indubitavelmente, e isso é algo que não vai voltar atrás, na minha visão. A gente precisa entender também a telemedicina como um todo. Então, a gente vai falar de todas as modalidades, né? Principalmente o uso de robótica, a interferência da inteligência artificial também no uso da prestação desse serviço, né? Todos os impactos que a gente tem agora com essas novas tecnologias, né? E esses avanços para fins de melhor orientar tanto os advogados que querem trabalhar nessa temática, como também até os profissionais da área de saúde que tiverem interesse, né, em se aprofundar e entender melhor, né? Porque eu acho fundamental essa visão multidisciplinar. Nós, do direito, não conseguimos fazer nada no que diz respeito a uma defesa médica, seja no âmbito do conselho, né, do conselho regional, seja no âmbito judicial, se a gente não tem a atuação do médico. E da mesma forma, o médico precisa de uma orientação por parte do jurídico, até de forma preventiva, para evitar aí, né, responsabilidade. Porque a ideia não é a gente atuar depois que o dano acontece, depois que o problema surge. A ideia é tentar evitar evitá-lo, né? Então, é uma instrução mais preventiva, né? Que é o ideal. Então, assim, na verdade... O curso é totalmente à distância? É virtual, a gente vai utilizar a plataforma do Zoom, vamos mandar materiais, né, textos complementares, decisões judiciais a respeito dos temas que serão abordados. Então, o aluno vai ter acesso a todo um material didático que vai ser utilizado no curso. Então, assim, o programa está bem completo, está bem legal, são 6 aulas. E maiores informações tem lá no site da página da CCE, né, da PUC-Rio. E eu acho que, assim, não é só por eu estar coordenando, mas eu acho que a gente vai ter um resultado bem produtivo aí com esse curso. Porque muitas coisas se falam sobre telemedicina, né? Quando começou isso tudo, várias pessoas falando e tal, mas a gente precisa ter uma base aí bem forte para poder desenvolver essa temática, né? De forma mais segura para os profissionais. É verdade. Professora, muito bom, muito legal. Quem quiser mais informações sobre o curso, tem no site da CCE, é cce.puc-rio.br. A gente vai disponibilizar no site da MedPUC também, que tem o link aqui no nosso perfil. E assim, para a gente poder encerrar, eu não sei se ficou faltando a gente abordar algum aspecto que seja interessante, relevante sobre a telemedicina. E qual seria a sua mensagem final para quem está assistindo a gente e que ainda, de repente, está aí em dúvidas sobre a telemedicina, sobre o futuro da telemedicina no Brasil? Na verdade, assim, o que eu vejo, né? Eu vejo que a telemedicina ela veio para nos ajudar, né? Ela veio para auxiliar todos nós que estamos inseridos aí como pacientes, vamos dizer, né? E como profissionais que atuamos, seja o médico, seja o advogado. Mas a gente precisa entender que a telemedicina é algo que hoje é fundamental para propiciar aí um atendimento à saúde da população. É claro que esse momento de pandemia trouxe normas que vão vigorar só de forma pontual, mas a gente precisa tratar da telemedicina pós-Covid-19. Até porque a gente não vai ter um retrocesso nos avanços biotecnológicos nem tecnológicos. Pelo contrário, nós teremos cada vez mais novas plataformas, o uso da inteligência artificial na área da saúde. Então, assim, é algo que a gente não tem como retroceder. O que a gente precisa é entender esse formato de prestação de serviço, os veículos que estão sendo utilizados e, mais que isso, proteger todos os partícipes dessa relação jurídica que se instaurará, né? Do médico e do paciente, garantindo os direitos de ambos nessa relação. Então, é importante que as pessoas tenham consciência de que é um novo formato, mas que não afasta alguns direitos e deveres. O que nós precisamos é entender e compreender para poder fechar todas as brechas a fim de evitar danos para qualquer uma das partes envolvidas. Então, eu acho que os avanços da telemedicina foram importantes.
em todo momento de crise, a gente também tem que saber tirar algum proveito, né, e um aprendizado disso tudo. E a Covid-19, espero eu que um dia vá embora, mas o vírus também vai permanecer e a telemedicina vai continuar. O que a gente vai precisar depois é de normas mais claras para garantir uma maior segurança para os profissionais poderem atuar aí sem medo de errar, né? Então, eu acho que esses são os pontos que a gente precisava tratar. E assim, estou super à disposição para quem quiser maior esclarecimento. Esse tema da telemedicina, como eu disse, não é um tema recente, é um tema antigo que apenas ganhou um novo funcionamento, né? E que ainda vai gerar muita discussão, né? Pois é, mas a gente ainda tem muitas questões ainda a trabalhar e muitas dúvidas ainda vão surgir, né? Para os profissionais e para os pacientes também. E a gente também tem que pensar no seguinte: a telemedicina, ela não está a acesso de todos ainda, né? E isso é um ponto verdade. Que a gente veja que uma grande população precisa ter acesso a esse tipo de prestação de serviço. Então, a gente tem que pensar não só na nossa esfera, no nosso mundo, né, na nossa redoma de vidro, mas pensar num Brasil como um todo, né, de expansão aí da telemedicina para que todos consigam aí um atendimento mais efetivo, né, e acesso à sua saúde, né, às pesquisas, aos dados, né, às informações. É importante que a gente consiga aí garantir a todos o acesso à saúde. É verdade. O decano do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, o professor Hilton Kó, também está assistindo a gente e pediu para te parabenizar pelas suas brilhantes explicações sobre o assunto. O Departamento de Medicina tem um ambulatório São Lucas, né, que oferece atendimento médico a preços populares para a população e que começou a implementar a telemedicina agora também para algumas especialidades, ainda não está em todas. E como o nosso público em sua maioria, né, são pessoas moradoras de comunidades, né, que não têm tanto acesso à internet, eles têm muita dificuldade de entender realmente como é que funciona a telemedicina, que seria estão esperando aí, assim, não, eu quero ser atendido, mas eu vou esperar para ver se volta o atendimento presencial. Essa questão, né, do acesso a todos é algo que ainda precisa, a gente ainda está muito longe de conseguir, que precisa de muitas ações, né? Tá me ouvindo? Ah, então tá, é porque deu uma... Agora eu tô lhe ouvindo, sim. Então, é importante a gente observar aqui que a gente precisa, Emanuela, querida, é importante a gente observar que a gente precisa ver a telemedicina, que também existe umas certas restrições, porque não é toda atividade médica que você vai conseguir prestar um serviço à distância, ter um atendimento. Verdade. Então, o médico tem que entender, dentro da sua especialidade, os limites para aquele tipo de prestação de serviço, né? E realmente tentar a gente garantir o acesso maior à população, porque a gente tem hoje, e isso já existia, tá? Antes da pandemia, muita gente utilizava o WhatsApp para fins de pegar informações com o médico. Então, isso também não deixa de ser uma forma de prestação à distância, né? Então, a gente precisa aí ver como a gente vai propiciar para a população em geral essa forma de prestação de serviço médico. É verdade. Muito obrigada, professora, pelas suas explicações, pela sua disponibilidade. Agradecemos muito o Departamento de Medicina, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, todos que assistiram a gente aqui. Desejo sucesso no seu curso, conta com a gente na divulgação, tá bem? Muito obrigada. Eu agradeço, achei muito legal a gente, né, ter esse diálogo, né, do Departamento de Direito com o Departamento de Medicina. Eu acho que é fundamental. Um não anda sem o outro nessa temática, né? Nós temos uma pós de Direito da Saúde, né, que já está em tramitação na PUC, acho que já estamos na segunda ou terceira turma, se não me falha a memória. E a gente tem pessoas da área da saúde, médicos, né, pessoa da área da farmacêutica. Então, é muito legal quando os cursos também têm essa para propiciar um diálogo mais assim, né, aberto, né? E aí ambos conseguem trocar informações para fins de garantir aí um estudo mais aprofundado.
Mas muito obrigada, eu achei muito legal essa iniciativa e fiquei muito feliz de poder compartilhar um pouquinho algumas ideias com vocês. Espero que a gente tenha conseguido esclarecer em pouco tempo alguns pontos tão sensíveis, né? E ainda tão, né? Ainda tão, vamos dizer, numa fase de amadurecimento, né? Muito obrigada. É verdade. Muito obrigada, professora. Uma boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada. Obrigada a você. Douglas, muito obrigada. Professor Hilton, muito obrigada pela orientação também. Já estamos em contato com os médicos do Ambulatório São Lucas para providenciarmos lives com eles, para poder explicar como funciona o teleatendimento no Ambulatório São Lucas. Amanhã tem a aula aberta com o professor Davi Azulay sobre o pupurri de lesões dermatológicas. A aula do professor Davi precisa de inscrição, mas é gratuita. Então, quem tiver interesse em assistir e participar, deve fazer a inscrição pelo site da PUC. Tem o link no nosso site da MedPUC. E aí todos estão convidados e será um prazer tê-los participando com a gente da aula do professor Davi Azulay. Novas lives estão sendo programadas e nós divulgaremos aqui. Muito obrigada a todos que participaram, mandaram as perguntas. Obrigada, professora Paula. Uma boa tarde a todos.